Viva Voz de volta e Larissa Lopes também de volta de Brasília, com mais informações sobre o julgamento do núcleo 4 da trama golpista. Oi, Larissa. Oi, Débora. Olha, formou maioria para condenar os réus do núcleo 4, esse que é conhecido como núcleo da desinformação. Mais uma vez, o voto que deu maioria foi da ministra Carmen Lúcia. O voto dela também foi o que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro e os outros réus do núcleo 1, que foi o primeiro a ser julgado aqui na primeira turma do STF. Então, com a maioria, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin seguiram o relator, que é o ministro Alexandre de Moraes. Teve o voto contrário apenas de Luiz Fux e agora vota o presidente da primeira turma, que é o ministro Flávio Dino. Então, 3 votos aí. Já temos maioria aqui no Supremo Tribunal Federal. O voto que mais demorou, assim como da última vez, foi do ministro Fux, só que bem menos, né, que da outra vez, que durou 13 horas, hoje foram 3 horas, e ele foi o único que se mostrou contrário à condenação desses réus. Ele votou pela absolvição, disse que não há provas e indícios de tentativa de golpe de Estado. Também falou que a minuta golpista encontrada não chegou a ser publicizada e que as conversas entre os réus sobre suposto golpe eram apenas trocas de mensagens privadas. Também no início da sessão, Fux afirmou que cometeu injustiças em relação aos julgamentos dos réus do 8 de janeiro, disse que seu realinhamento não significa fragilidade de propósito, mas sim firmeza na defesa do golpe, na firmeza na defesa do Estado de Direito. Ele também, depois de ter sido criticado pela absolvição de Bolsonaro, criticou indiretamente o ministro Gilmar Mendes, com quem teve uma discussão na semana passada, e disse, então, que ministros que nem leram o voto opinaram sobre ele. Então, agora tem maioria para condenar Ângelo Martins de Nicole, também Giancarlo Gomes Rodrigues, Guilherme Marques de Almeida, Marcelo Araújo, também o coronel do Exército Reginaldo Vieira de Abreu, e em relação ao presidente do Instituto Voto Legal, Carlos César Rocha, os votos foram pela condenação parcial apenas. Segundo os ministros, não há provas suficientes em relação a golpe de Estado e destruição de bens. Mas ele foi condenado, então, por organização criminosa. Débora. Ô, Larissa, boa noite, a Vera. O ministro também anunciou que está de mudança para a segunda turma, é isso? O que houve? Ficou sem ambiente na primeira turma? Oi, Vera, boa noite. Pois é, na verdade, ele enviou hoje um ofício para o presidente da corte, Edson Fachin, Vera. Ele não chegou a anunciar ou fazer alguma menção aqui no plenário da primeira turma, mas ele enviou esse ofício dizendo que tem interesse em compor a segunda turma do Supremo, considerando a vaga aberta pela aposentadoria de Luiz Roberto Barroso. Então, o Fachin vai analisar esse pedido de Fux, que acontece justamente em meio a esses julgamentos dos núcleos da trama golpista. Ele que tem tido os votos vencidos, né, sempre votando até o momento pela absolvição, mas mesmo assim, tanto no primeiro núcleo quanto esse, os réus todos foram condenados e, diante dessa falta de clima aí, ele pediu para ir para a segunda turma. Obrigada, Larissa, pelas suas informações. Eu conversei com o ministro a esse respeito antes mesmo da mudança. Perguntei, será que com a aposentadoria do ministro Barroso, o ministro Fux vai pedir para mudar para a segunda turma? Isso é comum quando tem uma vaga e algum ministro não está muito confortável na turma em que está. E aí me lembraram que na segunda turma está o ministro Gilmar Mendes, com quem o Fux acabou de ter um entrevero público. Eles bateram boca no cafezinho do Senado no intervalo, na hora do lanche, na semana passada, não faz muito tempo. Então, a torta de climão pode prosseguir também na segunda turma. Pode ser que ele se mudando,
as coisas não melhorem muito. O que vai acontecer é que ele vai ficar longe dos julgamentos da trama golpista. E ele fez esse desabafo de que a consciência dele já não permitia seguir com o entendimento anterior, que foram julgados vários casos em que ele agora acha que o Supremo cometeu injustiças, que o realinhamento dele não significa que exista uma fragilidade de propósito, mas sim uma firmeza na defesa do Estado Democrático de Direito, etc. Então pode ser que ele diga que está mudando de turma para não ficar eternamente vencido nessa questão do julgamento da trama golpista. Mas o ambiente não necessariamente vai ficar muito melhor do que na primeira turma para ele. Aí, nesse caso, Vera, o ministro que vai ser indicado pelo presidente Lula vai para a primeira turma. É isso. Se o presidente, né, se o ministro Fachin deferir o pedido de mudança, então ele migra e aí o futuro ministro entra numa vaga aberta ali na primeira turma e, portanto, vai julgar a trama golpista se é impedido, enfim, se não tiver... Vai ter questão de impedimento. Se for o ministro Jorge Messias, de novo, as defesas vão dizer que ele é impedido. Isso tudo houve como preliminares a todos os julgamentos até agora em relação ao ministro Flávio Dino, porque ele era ministro da Justiça no 8 de janeiro, em relação ao Cristiano Zanin, porque ele também foi advogado do Lula, etc., mas nunca prevaleceu nenhum impedimento arguído até aqui pelas defesas. Mas, se o Messias for parar na primeira turma, no meio desses julgamentos, provavelmente essas alegações vão acontecer novamente, Débora.